E aí, meus amores, espero que tenham passado uma excelente semana, que todos estejam bem, na medida do possível, claro, né? Vamos continuar com o nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Nosso livrinho maravilhoso aqui, que traz pra gente tanta coisa boa. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 17, Em Casa de Lísias. Temos uma reflexão bem interessante para fazer. A gente fala muito aqui, né, no mundo em que nós vivemos, se fala muito em quem indica, falamos em apadrinhamento, mas no mundo espiritual não tem isso. Então, no mundo espiritual não existe apadrinhamento. O que existe no mundo espiritual? Merecimento. É você trabalhar, é você correr atrás, é você buscar modificar, né, o seu débito para que você, e mostrar boa vontade, mostrar comprometimento. Isso é o que tem valor no mundo espiritual. O único valor mesmo que é pesado na balança do progresso no mundo espiritual é o mérito. Por isso, até aqui nesse capítulo 17, a gente até pode dizer assim, o André Luiz só recebeu tratamento para libertar-se das ideias errôneas que ele adotara na Terra. Ele só ouviu, né? Esses 16 capítulos anteriores, estamos acompanhando todo o caminho do André. Ele mais ouviu e foi, né, introspectando todo esse conhecimento, tudo que ele foi observando. Agora ele vai ter contato com uma pessoa que vai ter uma influência muito grande na vida dele, que é a Dona Laura, mãe do Lísias, e que vai trazer para ele muito conhecimento e vai mostrar para ele como é que é a vida familiar na colônia Nosso Lar. Então, o Clarencio fala para ele no iniciozinho do capítulo que só agora o André recebeu a oportunidade de observar, outro prazo para aprender e para progredir. Porque o que acontece? O André, né, ele já está da parte de saúde, ele está recuperado. Ele recebe alta, vamos dizer assim, né? Então, ele pode começar a ser mais ativo e não tão dependente. Então, pegando no resumo, informa esse capítulo sobre a constituição de um lar na zona do Ministério do Esclarecimento. A gente lembrando daquele mapa que fala sobre os ministérios da colônia, né? Essa área aqui, a casa do Lísias, a casa de Dona Laura, ela está localizada, né, no entorno do Ministério do Esclarecimento. No Consolador de Emmanuel, a pergunta 176, fala assim: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? A resposta é a seguinte: sim, e vão continuar a obra de iluminação e de redenção dos seus componentes. A resposta no Consolador é maior do que essa. Eu coloquei aqui apenas um pequeno resumo dela, tá? Então, sabemos que a gente continua evoluindo na erraticidade. Estamos aqui no mundo material, temos que aprender, estudar, né? Trabalhar, evoluir, nos melhorar a cada tempo que passa. Quando a gente desencarna, a gente não vai começar do zero, a gente vai começar do passe que nós demos enquanto estávamos no corpo. Então, vamos dar continuidade a essa iluminação e essa redenção e também necessariamente, se for mérito ou se for necessário para o nosso progresso, também ainda em focos, em polos familiares, tá? Então, o Henrique de Luna, vocês lembram dele? Ele era o enfermeiro do Serviço de Assistência Médica da Colônia. Nós conhecemos o Henrique de Luna lá no capítulo 4, quando ele vai... É ele que fala, né? Que o André fica assim, dele dizer que o André era suicida.
Então ele vai examinar o André no início desse capítulo e considera que ele está recuperado, como acabei de dizer. Considera encerrado o tratamento de André na parte da saúde perispiritual. E ele então é convocado pelo ministro Clarencio, que o autoriza a fazer observações nos diversos ministérios, exceto os de natureza superior, que são quais? O de elevação e da união divina. Nós sabemos que nós temos 6 ministérios no nosso lar, né? Então, o nosso irmão, ele pode estar ali no auxílio, no esclarecimento, na comunicação, ele pode observar, fazer um estudo. Por isso, até que a gente, né, sempre ouviu dizer que o André Luiz é o quê? O repórter do mundo espiritual. Observar tudo para depois poder trazer para nós tantas informações como ele realmente trouxe. Então ele só não tem ainda condição de acessar, de observar os 2 ministérios mais superiores, tá? Então ele pode ingressar nos ministérios de regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, mas não da união divina e da elevação. O Clarencio, quando diz isso para ele, dando a ele um passe livre, né, lhe entrega uma caderneta que é o passe de acesso a esses ministérios. É uma autorização espiritual, autorização especial do ministro Clarencio para que ele possa ter acesso a esses ministérios. O aconselha a se instruir, lembrando a importância de aproveitar bem o intervalo entre as reencarnações. Então, olha aqui de novo como isso é interessante. Nós tanto não estamos aqui a passeio, temos que aprender, evoluir, crescer, progredir. Quando a gente desencarnar, que passar o nosso período de desequilíbrio, de perturbação, que é normal em todos nós, né? Nós também não podemos desperdiçar tempo, ficar só em contemplação, só de curiosidade. Nós também temos que continuar no mundo espiritual, estudando, aprendendo, progredindo, observando, mas não para julgar, não para condenar, observando para aprender, certo? Aí nós podemos parar aqui para olhar o Livro dos Espíritos na pergunta tanto a 167 quanto a 168, que vai falar sobre qual o fim objetivado com a reencarnação. Melhoramento progressivo da humanidade. Então, estamos encarnados, estamos auxiliando, é nosso progresso e o progresso da humanidade. Desencarnamos, nosso progresso e o progresso da humanidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo para o seu progresso. Então, se na próxima vez, quando a gente reencarnar, a gente te trouxer também bastante bagagem de trabalho e de estudo no mundo espiritual, nós também vamos poder investir isto na nossa nova veste corpórea. Lísias pede, então, ao ministro autorização, porque o André não tinha família lá, né? Ele teria que ficar, de repente, lá no hospital ou numa casa de amparo, de apoio, qualquer coisa. Mas aí o Lísias pede ao ministro autorização para hospedar o companheiro em sua casa. E, imediatamente, o ministro Clarencio atende. A família do Lísias é uma família comprometida, uma família que trabalha na colônia, então eles têm bagagem para fazer esse pedido, né? Eles têm condições disso, de fazer essa interferência e ser atendido. Interceder, né, por um amigo e conseguir. Então, vai para a casa do Lísias, lá ele é recebido pela dona Laura, que é a mãe de Lísias, que o acolhe com muita simpatia e carinho. Ela se coloca mesmo na posição assim de ser a mãe dele lá enquanto ele está na colônia espiritual, enquanto ela está lá com ele.
André entra, o interior da casa descreve um ambiente simples e acolhedor, né? Sem nenhuma ostentação, tudo tranquilo, tudo, né, normal. Quadros na parede, o André vai observando, um piano de grandes proporções, uma harpa, que no livro, no capítulo, né, eles até levam a ter uma conversa sobre a necessidade de criar audição espiritual para ouvir as coisas divinas. Isso é muito interessante, né? E vem bater com o que está falando lá no Novo Testamento, né? Jesus, quando fala ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então a gente tem que realmente, através do nosso estudo, do nosso comprometimento, do nosso desejo de crescer, a gente tem que ampliar essa nossa audição espiritual, a nossa percepção espiritual, a nossa sensibilidade. Isso seja no mundo material ou no mundo espiritual. André Luiz fica sabendo que a família do amigo, a família de Lísias, viveu no estado do Rio de Janeiro, não se fica sem se saber o bairro. O André Luiz também, né, morava no Rio de Janeiro, a gente sabe, no bairro de Botafogo, e que moram com ele lá naquela residência as duas irmãs, Yolanda e Judite. Então, é Dona Laura, que é a mãe, com o Lísias, a Yolanda e a Judite. Eles já estão desencarnados e vivem naquela casa, habitam aquela propriedade e trabalham na colônia. André visita a biblioteca da casa e conversa com a Dona Laura sobre os escritores de má fé que estimam o veneno psicológico e que não se adaptam à colônia Nosso Lar. Nós sabemos que tem muito isso, né? Pessoas que, seja na literatura religiosa, quanto em outras literaturas normais aqui da vida material, pessoas que se usam desse talento de saber escrever para tentar persuadir as pessoas e trazer informações errôneas, equivocadas. Então a gente, por isso, que tem que estar sempre atenta. Assim, eu até lembro uma pessoa que eu tenho de muita consideração, que fala sempre que tudo que a gente vê, que a gente ouve e que a gente lê, a gente tem sempre que passar pelo crivo da razão, tá? E aí nós vamos achar exatamente uma referência sobre isso, também no livro Consolador do Emmanuel, na questão 209. O Emmanuel diz assim: o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Quer dizer, esteve aqui entre nós, usou o seu talento para trazer bons ensinamentos, para trazer boas informações, para estudar temas escolares e tudo, literários, tal. Ele será, no mundo espiritual, ele vai, né, ser julgado por isso? A resposta é o seguinte: o livro é igualmente como uma semeadura. A gente sabe, né, como Kardec semeou livros maravilhosos, como Chico Xavier nos auxiliou com essa bagagem enorme de livros. E nós temos Leon Denis, Filomeno, Sueli Caldas Chubas, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então nós temos diversos nomes aí que trouxeram tantas informações e que semearam nos nossos corações, né? Então o escritor correto, sincero e bem intencionado, ele alcançará uma colheita abundante. E o homem que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento à calúnia, ao interesse, à ambição e à maldade, agrava responsabilidades que responderá um dia quando, sem a indumentária do mundo, comparecer ante as verdades do infinito. Olha que coisa de responsabilidade. Somos responsáveis pelo que falamos e somos responsáveis mais ainda pelo que escrevemos. Porque quando falamos, né, nós temos uma quantidade limitada. Agora não, né? Agora no mundo da tecnologia você fala, fica ali no YouTube, fica ali
na internet e muitas pessoas vão ter acesso àquilo, né? Mas antigamente era já mais restrito. Mas quando você escreve um livro com informações equivocadas, persuadindo pessoas a vícios e outras baixezas, você tem um campo de acesso a essas informações enorme e será responsabilizado por isso, tá bem? Aí nós sabendo, né, continuando o André na observação, nós sabemos que nós aqui na Terra somos uma cópia mal feita da vida do mundo espiritual. E o André admira-se com a arte fotográfica nos livros. Quer dizer, a gente imagina, né, muito melhor do que... Se nós já temos coisas tão bonitas, imagine no mundo espiritual. E depois ele vai conhecer também a sala de banhos, a sala de higiene. E a gente fica pensando assim, né? Tudo que temos lá é mais bonito do que o que temos aqui. E quando nós desencarnamos, nós ainda precisamos, né, de um tempo para a gente poder se adaptar a uma nova vida. Nós não aprendemos que ainda precisamos de um certo alimento, precisamos, né, de também higiene pessoal. Então, a higiene é um desses pontos que a gente, até se adaptar à vida espiritual, quanto mais o espírito vai se depurando, vai progredindo, menos influências da matéria ele terá. Então, consecutivamente, ele não estará tão atrelado àquilo ao qual ele estava acostumado na matéria. E a espiritualidade também não faz nada para que a gente se abale emocionalmente, mentalmente. Então, procura-se fazer com que a vida seja o menos chocante possível durante esse período de adaptação. Chega o momento da oração das 6 horas. Lembra? Isso também está lá no iniciozinho do livro, que se forma o coração. Então, todos se acomodam em torno da mesa, lá na casa de Dona Laura. Isso nos lembra até um pouquinho a necessidade de realizarmos com frequência o culto do Evangelho no lar. Um grande aparelho é ligado, ouve-se música suave e uma pequena tela reflete a paisagem já conhecida dele. A gente sabe que no mundo espiritual existem aparelhagens, existem maquinário bem mais evoluído do que aqui na nossa terra, né? Existe a ciência lá, está muito mais evoluída do que aqui. Então existem de repente coisas que não ainda estamos assim culturalmente preparados e não saberíamos termos palavras na língua portuguesa para poder exprimir isso tudo. Então essa tela vai refletir a paisagem da oração. Olhando para o coração azul, sua alma, quer dizer, a alma de André Luiz, sente o transporte de júbilo e reconhecimento por tudo que vem recebendo desde que ele adentrou a colônia. Mas também isso acontece porque, desde lá do iniciozinho, quando ele ouviu tocar o momento da oração, que ele estava convalescente na cama, eu não vou cansar de falar isso, ele toma a atitude de participar, dá o primeiro passo, mostra boa vontade, mostra iniciativa, ação, desejo de progredir, né? Então, uma coisa interessante que a gente também podia falar aqui é que essa tela tem na residência lá, como deve ter em todas as residências ali do entorno da colônia, e também nas cavernas de sofrimento lá no Ministério do Auxílio, que aí o que acontece? Todos os trabalhadores da colônia, eles param as suas atividades normais para participarem daquela oração, mas ao mesmo tempo não precisam abandonar os seus afazeres. Então essa tecnologia auxilia a todos a manter a harmonia, né, a harmonização da colônia através da oração, todos irmanados no mesmo pensamento do bem, mesmo pensamento produtivo. Então o André pensa, antes o desequilíbrio,
como ele chegou à colônia. Agora, o júbilo, a alegria, né? E o reconhecimento por tudo que ele está recebendo. Para concluir, eu tenho como fala aqui no piano, fala na harpa, fala nessa música, né? A música suave que acompanha, né, a tela onde vai aparecer o coração formado pela oração. Nós temos esse livrinho aqui, né, do Leon Denis, Espiritismo na Arte. Livrinho fininho, fácil de ler. É maravilhoso esse livro. Para quem gosta de música, para quem não gosta de música, vai dar uma importância muito maior às cores, à arte no mundo espiritual. E tem várias passagens aqui que eles vão falar sobre a música. E nós sabemos o poder que a música tem, né? Até quando nós estamos, assim, às vezes com o coração meio nublado, a mente também, e não conseguimos até concatenar uma oração. Se a gente entrar em prece, se a gente colocar uma música, a gente consegue harmonizar o nosso pensamento, porque a música desperta em nós esse prazer, desperta o equilíbrio, desperta o que tem de melhor em nós. Então, tem uma passagem aqui que diz que a música desperta na alma impressões de arte e de beleza. Melhor que a palavra é a própria voz do mundo superior. Quer dizer, uma música, ela enche completamente o ambiente. Ela é a impressão especial que invade todo o nosso ser fluídico, lançando-nos ao êxtase, à beatitude, faz com que a gente sinta sensações de alegria, de quietude, de angústia, de desgosto, de dor, de pena, de remorso. Então a música tem esse poder de trazer as nossas emoções e através, né, da nossa concentração, da nossa absorção das energias produzidas pela música, nós conseguimos nos reequilibrar, né? Então espero que sirva, principalmente que os outros livros todos vocês já conhecem, e esse aqui já é mais um pouquinho de novidade, inclusive um dos último livro, parece, que o Leon Denis escreveu, tá? E a gente vai ficar deslumbrada dos acordes musicais enchendo o universo de cor e de amor. Lindo, né? Muito obrigada, minhas lindas. Fiquem com Deus. E meus lindos também, né? Até a continuação dos estudos no próximo capítulo. E depois a gente vai fazer. Um beijo.